Oh, glória a Deus. Amados, aleluias. Gostaria de continuar aqui, né, falando sobre Gideão, né? Esse que recebeu um chamado, né, do Senhor, né, uma convocação de Deus, né? Enfim, uma designação para realizar um empreendimento, né, para realizar a sua obra. E nós estamos, né, como nós podemos, né, encontrar claramente aqui nas Escrituras, aqui no livro de Juízes, né, no capítulo 6, até repetir aqui a leitura, né, que diz assim: a opressão dos midianitas, né? Diz assim a palavra do Senhor: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, Deus os entregou nas mãos dos midianitas por algum tempo. E prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas, junto com as fortificações. Porque cada vez que Israel plantava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele e contra ele se acampavam. E contra ele se acampavam, destruindo toda a sua produção até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel nenhum sustento, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Entravam na terra para causar destruição. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, Deus lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então, queridos, olha só. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos encontrar aqui uma situação bem clara, né? Nós podemos observar aqui, enfim, o seguinte, né? Os malfeitores, né? Os ímpios, né? Os midianitas, aqueles que eram injustos, né? Eles eram tão injustos que eles exploravam, né? Os midianitas. Eles eram tão injustos, né? Que eles roubavam, que eles matavam, que eles saqueavam, né? Que eles eram tão maus, né, que eles causavam destruição sobre, né, os filhos de Israel, sobre o povo de Deus. Então a gente pode encontrar aqui uma clara situação onde o ímpio estava prosperando, né? O ímpio estava prosperando e tinha, enfim, um povo, né, um povo que havia, né, uma promessa de Deus sobre eles, né, porque o povo de Israel é um povo eleito, né, um povo escolhido por Deus, né, principalmente nessa época aqui, né, a graça de Deus estava sobre o povo de Israel, né, aleluias. E a gente vê aqui um povo sendo oprimido, né, um povo aqui sofrendo retaliações de malfeitores, sendo explorado, sendo roubado, né, perecendo, padecendo por causa dessa corrupção. Isso é uma corrupção, né? Não tenha dúvidas disso. Mas aqui é o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Por que eles estavam perecendo? Por que aquela situação chegou àquele ponto, né?
Por que estava acontecendo aquilo? Né? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Né? Eles estavam negligenciando também a vontade de Deus. Eles não estavam agindo corretamente, eles não estavam fazendo o que era certo. Eles não estavam sendo corretos. Né? Inclusive por isso, né? Que, né, os inimigos estavam prevalecendo contra eles. Por isso que Deus, né, se afastou deles. Deus os abandonou. Deus não estava naquele negócio. Deus não estava entre eles. Porque quando a palavra fala aqui, ó, porque o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Ou seja, Deus os abandonou. Né? Ou seja, é a mesma coisa que uma pessoa, né, que está sofrendo ameaça. Inclusive eu quero até exortar aqui, aproveitar a ocasião desse vídeo, né, para exortar sobre a necessidade, né, sobre a necessidade de me incluírem no Provita, né, que é o programa de proteção a vítimas e testemunhas, né, do governo do Estado. Eu quero até aproveitar aqui a ocasião desse vídeo, né, para fazer essa solicitação, né, que eu quero citar um exemplo aqui, né, eu preciso ser incluído no Provita, né, enfim, ou, né, receber apoio do governo do Estado, né, para continuar desenvolvendo esse projeto social. Eu preciso ter toda uma estrutura, eu preciso que o governo que tem essa obrigação, principalmente o governo, né, isso é um dever da sociedade como um todo. Eu sempre falo que segurança pública é uma obrigação, é uma responsabilidade da população também participar, promover, né, mas exclusivamente, principalmente o governo tem esse dever, né, essa obrigação de disponibilizar os recursos necessários, né, de providenciar de prover, né, uma estrutura, né, suficiente para que eu possa desenvolver esse trabalho. Estou falando de uma série de fatores, né, proteção policial. Eu não tenho proteção policial, né, e eu não tenho nenhum recurso, eu não tenho nenhum respaldo, você está entendendo, autorização para poder realizar esse trabalho. Às vezes eu, com a melhor das intenções, com toda a coerência, com toda a dignidade, né, enfim, de coração mesmo, sincero, eu tento fazer algo, né, em prol dessa causa, eu tento obter informações, eu tento investigar, eu tento me aproximar para observar, e eu ainda saio como errado da situação ainda. Você está entendendo? Se deixar por conta dessas autoridades corruptas aí, né, porque você pode ter certeza, né, que a situação da criminalidade está nessa proporção, está nesse grau, nesse nível, né, que nós encontramos hoje na sociedade, que nós testemunhamos, né, hoje na nossa sociedade, exatamente porque nós temos um governo negligente. Não estou falando de Bolsonaro, eu não sou contra Bolsonaro, né? Claro que não, porque para mim Bolsonaro ele está sendo uma bênção, né? Principalmente por ter, enfim, entrar em conflito contra aquele governo, né, que eu chamo de Império das Trevas, né? O governo de Bonnie and Clyde, falar igual o Mauri Júnior fala. Bonnie and Clyde, né? É o casal de bandido mais famoso do mundo, né? Que é o Lula e o Dilma. O Lula e a Dilma, né? A Lula e o Dilma pode ser também, né? Que diz que Lula também é meio liberal, né? Diz também que ele gosta de uma frutinha também. Mas, dizem, né? Mas é o seguinte, que eu quero dizer para vocês aqui o seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não estou criticando aqui o governo Bolsonaro, porque Bolsonaro, né, a gente pode até atribuir, né, é claro que muitos outros
outros agentes, né, do poder público participaram também dessa mudança no Brasil, né, enfim, dessa transformação, mas a gente pode, eu particularmente, eu considero o Bolsonaro um dos principais pivôs, né, um dos agentes mais importantes, né, na questão dessa desarticulação do PT. Né? Botando esse monte de bandido de corrupto na cadeia, né? Se bem que isso é apenas uma ponta do iceberg, né? Apenas uma gota nesse oceano de corrupção, mas eu considero o Bolsonaro, enfim, um bom presidente. Não estou culpando o Bolsonaro pela corrupção que até hoje, você está entendendo, causa, até hoje, né, procrastina, negligencia, prevarica, né, em relação ao combate às drogas aqui no estado do Espírito Santo. Né, e essa corrupção desse governo capixaba, que por causa dessa corrupção que aconteceram todos esses absurdos comigo. Você está entendendo? É muita coisa, você está entendendo? Então a maior prova dessa corrupção toda, né, é o fato das ruas estarem impregnadas de drogas. Né? Aí quando eu falava isso em Vitória, tinha muita gente que falava, não, mas Vitória é uma metrópole, é uma cidade com milhares de pessoas, né? E Vitória é uma cidade muito populosa, não sei o que, uma capital, não tem como acabar com o tráfico aqui, não tem como mudar essa realidade, não tem como fazer muita coisa, não sei o que. Eles colocavam desculpa por Vitória ser uma cidade muito populosa. E como é que você me explica então, né, a situação de um município igual a de Alegre, né, ter vários pontos de droga, bocas de fumo, que funcionam dioturnamente, com frequência, você está entendendo? E como se fosse uma empresa credenciada, uma empresa legalizada, né? Como se fosse um negócio lícito, como se fosse um comércio normal. Você está entendendo? É verdade. Como é que você me explica isso dentro de uma cidade de interior, aonde a polícia conhece todo mundo, aonde as lideranças sociais, políticas também, né, têm esse conhecimento dessa realidade, né? Isso é corrupção. Não vem falar que não é, porque isso é corrupção. Então você pode, com toda decência, claro, eu posso chamar esse governo de corrupto, sim. Você está entendendo? Isso é apenas uma evidência. Você está entendendo? Mas a maior prova, né, que eu tenho para fazer essa afirmação é as retaliações que eu sofri. Eu sei o que eu sofri. Eu sei o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu vejo. Você está entendendo constantemente? Eu sei, eu sofri na pele, eu senti na pele essa opressão, essa injustiça, a consequência dessa corrupção. Você está entendendo? Então, eu preciso ser incluído no Provita. Né? Eu preciso ser incluído no Provita porque eu estou sendo ameaçado de morte, sim. Você está entendendo? Estou sendo ameaçado de morte. Se eu tivesse um apoio, né, do Estado, do poder público, né, enfim, para poder desenvolver esse projeto, seria uma honra para mim, um prazer para mim continuar aqui, assim como é um prazer para mim realizar a obra de Deus e combater as drogas, ser útil nessa questão. Mas é o que eu estou falando para vocês. Não tem apoio, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Você está entendendo? Vou ficar aqui fazendo o quê? Esperando a morte chegar? Até usar uma frase do Raulzito, né? O Raulzito era satanista, né? Diz que ele era satanista. Dizem não, né? É notório, claro e evidente, né? Apesar dele ser um cara que citava muitos textos da Bíblia, né? Um cara que citava muito Jesus Cristo, né? Nas suas declarações, até nas suas músicas, né? Mas a gente sabe que ele era um roqueiro, né? Diabólico também. Não estou dizendo que ele é um exemplo para mim, não estou dizendo que ele me influencia, não, muito pelo contrário, né? Mas o Raulzito falava uma frase que faz sentido, né? Ele falava que sonho que se sonha é só um sonho. Sonho que se sonha, né, junto se torna uma realidade, se concretiza. Então não adianta eu sonhar, não adianta eu deslumbrar, você está entendendo, esse desejo, né, essa possibilidade, essa pretensão de querer ajudar a construir um estado melhor, um país melhor, né, de querer impactar a sociedade,
nessa questão do combate às drogas se eu não tiver ninguém para me apoiar. Você está entendendo? Se tiver aí uma cambada de gente aí para querer me desqualificar, né? Querer questionar meu caráter, querer me tornar uma pessoa indigna, você está entendendo? Eles fazem de tudo para poder me tornar uma pessoa indigna, para me desqualificar, para me descredibilizar. Né? Querem me chamar de doido, enfim, usam isso como justificativa. É um absurdo falar com um cara igual a mim. Falar com um cara igual a mim tem problema mental, você está entendendo? Porque isso é jogo sujo, sim. Eu quero saber até quando que vocês vão ficar, você está entendendo? Engolindo essa. Você está entendendo? Eu quero saber até quando que vocês vão ficar aí, ó, engolindo essa fraude, né? De deixar, você está entendendo? Essas autoridades usarem isso como esses fatores como justificativa para poder deixar, né, de me apoiar, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Aí, como eu estava dizendo, o exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem que está sofrendo ameaça de morte, né? Uma pessoa que, enfim, tem desafetos, né, por alguma razão, enfim, né, principalmente por alguma razão correta, né, por fazer o bem, fazer o que é certo, está sofrendo retaliação e precisa de proteção policial. Né? Ou seja, enquanto a pessoa está ali amparada, né, assistida ali, enquanto a pessoa está ali recebendo a segurança, né, a proteção, enfim, ela está protegida. Mas a partir do momento que aquela pessoa não tiver mais proteção, ela fica vulnerável. Né? E pode acabar, enfim, perecendo. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, queridos, é o seguinte, como eu estou dizendo para vocês aqui, sobre a questão da palavra, né? Sobre esse episódio aqui, né? Sobre a opressão dos midianitas sobre os filhos de Israel. A partir do momento que Deus se afastou deles, né? A partir do momento que Deus se ausentou, né? Eles ficaram vulneráveis. Mas por que Deus se afastou deles? Porque eles estavam procedendo contra os seus princípios, contra a sua vontade. Né? Porque eles estavam fazendo o que era mal, eles não estavam agindo corretamente, eles não estavam fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. Você está entendendo? Então, essa é a razão, né, deles terem sofrido, deles estarem sofrendo até então, né, aquelas opressões, aquelas injustiças. Mas aí louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou Gideão. Deus, ele chamou Gideão, né, exatamente porque depois o povo de Israel reconheceu, né? O povo de Israel chegou a um consenso, né? Que eles precisavam se inclinar para Deus novamente, que eles precisavam, né, se voltar para Deus, né? Eles precisavam clamar ao Senhor. Eles reconheceram que só o Senhor os poderia livrar daquela situação. E quando nós oramos com fé, né? Quando nós oramos com fé, Deus nos ouve. Quando nós estamos com um coração reto, um coração íntegro, um coração íntegro e integral para com Deus, né? Ou seja, quando nós voltamos o nosso coração para Deus, nos inclinamos para Ele em espírito e em verdade, né? Ele se comove, Ele se compadece, né? E Ele, enfim, com certeza irá intervir em nosso favor. Com certeza Ele vai interferir na situação. Mas aqui, queridos, Ele, para operar esse livramento, né? Para realizar esse livramento, enfim, para poder fazer alguma coisa, né? Para poder existir uma atitude, para que se houvesse uma atitude, né? Ele teve que escolher Gideão. Ele teve que chamar Gideão, porque ele percebeu que Gideão, né,
Ele percebeu que Gideão era diferente dos outros, né? A prova disso é que, né, nós até comentamos, eu até comentei isso na mensagem anterior, né, no vídeo anterior, que ele percebeu que Gideão era diferente. Gideão se distinguia dos outros, né? Enquanto estavam ali todos amedrontados, enquanto estavam todos ali afugentados, né? Enquanto estavam todos ali se escondendo, Gideão estava ali, ó, né? Protegendo, enfim, aquilo que ele dependia, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele necessitava, aquilo que lhe era próprio, né? Então, queridos, Deus escolheu Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar uma coisa aqui com vocês aqui. Por favor, não pensem que eu esteja com a intenção de sensacionalizar. Eu não quero sensacionalizar. Mas Deus enviou um anjo, né? Deus enviou um anjo. Olha só que manifestação maravilhosa. Nem todo mundo tem esse privilégio, né? Inclusive, em algumas ocasiões nas Escrituras, né, muitas pessoas, até nobres, muitas pessoas influentes, muitas pessoas até de posição privilegiada, pessoas de destaque na sociedade, e pessoas de fé também, é claro, porque para crer no sobrenatural nós precisamos ter fé. Se nós não tivermos fé, nós jamais iremos crer, né, enfim, no sobrenatural de Deus. Jamais iremos crer numa atuação do Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aleluias. Mas aqui, queridos, é o seguinte: Deus, ele se manifestou de uma maneira poderosa. Inclusive, muitos diziam na Bíblia, né? Falaram, né, sobre alguns profetas e falaram sobre o próprio Cristo, né? Que muitos desejaram ardentemente. Muitos tiveram o desejo, né, de ouvir o que você ouve, né, e ver o que você ouve. Ver o que você, né, contempla e ouvir o que você ouve. Ou seja, nem todo mundo tem esse privilégio, querido. Nem todo mundo tem esse dom espiritual. Nem todo mundo, né, recebe essa manifestação de Deus para com ele. Não é com todo mundo que tem esse privilégio. Deus não se manifesta dessa forma sobrenatural com todo mundo. Mas entre o protestantismo, entre o cristianismo protestante, entre os pentecostais, é comum esse tipo de situação. É comum esse tipo de manifestação sobrenatural. E vocês estão pensando que eu sou o quê? Não, peraí, amigo, deixa eu falar um negócio com você aqui, peraí. Olha aqui para minha cara aqui, olha dentro dos meus olhos aqui, vê se você consegue olhar dentro dos meus olhos aqui, né, pela câmera, né, vê se você consegue sentir a sinceridade aqui, vê se você consegue perceber, notar a minha convicção no que eu estou falando com você aqui. Espera aí, você está achando que eu sou o quê? Você está achando que eu sou o quê, meu amigo? Eu sou um servo de Deus, rapaz, eu sou crente. Claro que eu sou cristão, claro que eu sou crente. Você está achando que eu sou o quê? Um ímpio? Você está achando que eu sou um fanfarrão? Você está achando que eu sou um incrédulo? Né? Você está achando que eu sou uma pessoa do mundo? Né? Uma pessoa que vive de qualquer maneira? Uma pessoa que não crê em Deus? Uma pessoa que não vive dentro dos princípios de Deus? Você está pensando o quê? Claro que eu sou crente, rapaz. Claro que eu sou um servo de Deus em todas as vertentes. Claro que eu me dedico a Deus, claro que eu sou consagrado a Deus, que eu sou santificado. E claro, óbvio que os dons do Espírito Santo de Deus estão sobre a minha vida também. E é claro que Deus já se manifestou na minha vida. Eu não quero ficar aqui fazendo sensacionalismo, né? Ficar fazendo. Eu até evito falar sobre essas questões espirituais. Você está entendendo? Porque uma época o inimigo estava tentando me descredibilizar por causa disso, né? Estava tentando me descredibilizar, levar para o lado da insanidade, falar que isso é uma insanidade, né? Olha só o que ele fala que vê as coisas, ele fala que ouve as coisas. Estavam tentando me desqualificar, estavam tentando me inferiorizar dessa forma. E também falando que eu estava dando uma de espertinho, que eu estava querendo persuadir,
fazendo sensacionalismo espiritual, né? Querendo dar uma de crente, por causa disso que às vezes eu deixo de ficar, você está entendendo? Entrando nessa questão sobrenatural. Mas é claro que Deus já me revelou muita coisa. Deus já se manifestou na minha vida. Eu não quero nem ficar falando os detalhes aqui. E não é uma vez só, não. Não é uma vezinha só, não. Você está entendendo? E de várias formas. De várias formas. Você está entendendo? Deus já se manifestou de uma maneira sobrenatural na minha vida, né? De várias maneiras. E Gideão pediu o quê? Ele pediu uma prova, né? Ele pediu uma prova. Senhor, me dá aqui uma prova. Me dá um sinal de que és tu que está falando comigo. Né? Ele disse aqui, louvado seja o nome do Senhor. E ele respondeu, se agora eu achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, ó Senhor, que está falando comigo. Ou seja, ele pediu uma prova. Né? Faz uma prova, me dá uma prova, eu quero ver um sobrenatural. Inclusive Jesus, né, ele disse, né, que se não vir de sinais e milagres e prodígios, de maneira nenhuma crereis. E muitas vezes, né, as pessoas só acreditam quando veem. Os famosos Tomés, né, eles só acreditam quando eles veem algo sobrenatural. Né? Se tem algo sobrenatural ali acontecendo, as pessoas já se sujeitam àquilo ali, né? Já acreditam piamente. Então Jesus, ele disse também, né, que uma geração má e incrédula está pedindo um sinal de Deus, mas nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. Né? Tem muita gente aí que é todo errado, né? Não quer ter compromisso com Deus, vive uma vida dissoluta, vive uma vida... vive na depravação, na promiscuidade, vive na iniquidade, ainda quer exigir ainda, você está entendendo? Ainda quer que Deus faz milagre ainda, ainda quer que o fogo pega na frente dele ainda. É impressionante, você está entendendo? Isso que Jesus quis dizer. Um povo incrédulo, um povo perverso, um povo iníquo, está pedindo sinal, você ainda está querendo ver sobrenatural ainda, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. É claro que eu sou um servo de Deus, irmão. Você está pensando o quê? É igual Gabriel Monteiro. Eu quero falar aqui um exemplo aqui do Gabriel Monteiro. Eu quero falar um exemplo aqui de Gabriel Monteiro. Primeiro eu quero deixar claro que eu respeito muito o Gabriel Monteiro, né? Eu respeito muito aquela atitude dele, né? Enfim, aquela dele... eu respeito muito o Gabriel Monteiro, né, um militante, né, da Carioca, né, que está engajado, tem se manifestado, né, tem demonstrado seu engajamento em causas sociais, né, principalmente no setor de combate à criminalidade. Né, ele tem feito coisas importantes. Eu não estou aqui desmerecendo, né, o trabalho menosprezando o trabalho do Gabriel Monteiro de maneira nenhuma, né? Mas esse policial militar, né, lá no Rio de Janeiro, você já viu? Ele, tipo assim, ele é um cara da esquerda, né? Ele é um cara da esquerda. Por mais que não estou criticando ele, não estou descredibilizando ele, não estou contestando o trabalho dele. Você está entendendo? Porque quem dera se todo malucão tatuado, cheio da tatuagem, né? Se todo cara da esquerda tivesse a consciência que ele tem, o seu posicionamento, o seu engajamento de combater a criminalidade. Pelo menos fazer a sua parte, democraticamente. Quem dera, né? Seria muito bom o mundo. Essa malucada aí não quer saber, não quer nada com Deus. Essa malucada aí não quer nada com a lei. Você está entendendo? Entre esquerdistas... Entre esquerdistas, eu já fiz essa pesquisa. Mais de 90% dos esquerdistas, eles não compactuam com o combate à criminalidade, né? Eles não apoiam, principalmente o projeto de combate às drogas. Essa galera aí, né, a galera do chopp, essa galera do baseadinho aí, essa galera aí do rock and roll, você tá entendendo? Não tô criticando o cara também pelo cara ter tatuagem, mas também
é uma característica que demonstra, né, um perfil. Você está entendendo? Isso é fato. Né? Você não vai julgar o cara só porque o cara tem uma tatuagem ou tem o corpo cheio de tatuagem. Eu jamais teria coragem de fazer um negócio desse. Só fazer um comentário aqui, por exemplo. Se a pessoa te desse um Rolex, um Bulov, você sabe o que é um Bulov, um Rolex? É um relógio de ouro. No mínimo custa 50 mil reais, um reloginho daquele é 20 mil reais, é uma joia preciosa. O cara te desse um cordão de ouro aí, igual aquele que roubaram do cantor lá em Vitória, né? Porque o povo de Vitória dá nó até em pingo d'água, né? Até pra cima de moar, eles querem fazer o moinho moer, né? Então, tipo assim... Não, mas é verdade, né? O cantor, aquela dupla, né? Acho que é Jadson e Jackson, né? Um negócio assim, é uma dupla de cantores aí. O cara foi fazer um show lá em Vitória, depois foi tomar um shopping lá no Triângulo das Bermudas, e era de playboy ainda, hein? Pra você ver, meteram um Boa Noite Cinderela no shopping do cara, doparam o cara, arrastaram o cara, levaram o cara pra troca e... roubaram, limparam o cara todinho, cordão de mais de 100 mil reais, você viu? Roubaram o cordão do cara. Mas, por exemplo, um exemplo, você tá com uma joia daquela, um cordão de 100 mil reais, um relógio de 50 mil reais, pode ser uma joia preciosa, pode ser uma joia de diamante. Você teria coragem de usar aquilo 24 horas por dia, o tempo todo? Não, convenhamos, fala a verdade. Você teria coragem de usar uma joia, mesmo que fosse um diamante, uma pérola, você está entendendo? Mesmo que fosse a roupa mais bonita que você já viu na sua vida, mesmo que fosse o sapato mais bonito que você já teve, o calçado, a camisa, você está entendendo? O óculos, o boné, o acessório melhor que você sempre sonhou em ter. Você teria coragem de usar 24 horas por dia o tempo todo? Claro que não, nem se fosse uma joia de 100 mil reais. Você está entendendo? E por que as pessoas fazem uma tatuagem para ficar definitivamente? Você está entendendo? Eu acho uma coisa assim... Uma coisa que eu não me identifico também por causa disso. Eu não teria coragem de fazer uma tatuagem para ficar... Eu não teria coragem de fazer uma tatuagem para ficar 24 horas por dia com aquilo ali. Com certeza vai chegar um momento que a pessoa já não ia achar tão agradável mais, ia enjoar daquilo, já não ia estar tão mais, não ia continuar tão satisfeita mais com aquilo. Eu penso uma coisa assim também. Tem outras questões espirituais também, que eu já até preguei sobre tatuagem. Né? Que a palavra condena, né? O homem fazer uma imagem de escultura, né? Para si, né? E todo pecado que o homem comete fora do corpo é uma coisa. Quando o homem comete um pecado no corpo, ele está pecando contra o Espírito Santo de Deus, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Então o cara está fazendo uma imagem de escultura e ainda está fazendo no corpo. Essa tese é minha, não estou imitando ninguém não. Depois que eu falei isso, um monte de pastor começou a falar isso. Você está entendendo? Mas eu não fico ouvindo pregação no YouTube para repetir o que o pastor fala igual papagaio. Você está entendendo? Mas aí é o seguinte, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí o que acontece? Gabriel Monteiro, por exemplo. Gabriel Monteiro é um militante. Como eu estou dizendo, que bom se todos os esquerdistas, né, tivessem essa consciência e se posicionassem contra a criminalidade e, enfim, exercessem também militâncias desse tipo. É isso que o mundo precisa. Mas, por exemplo, Gabriel Monteiro, ele vem apresentando uma proposta, ele vem levantando uma bandeira, né? Vem defendendo essa causa, né? Mas você pode ver, ele faz isso por uma questão democrática, né? Ele fala que é em prol da democracia, ele fala que é em prol da lei, em prol da segurança pública, em prol de qualidade de vida. E tudo isso, eu luto contra as drogas por todas essas razões, por todos esses fatores, mas principalmente por Deus. Você pode ter certeza. A maior motivação que eu tenho para lutar contra o narcotráfico, contra as drogas, Deus é a maior motivação. É única, é principalmente por Deus, não é única exclusivamente por Deus. Por todos esses fatores também que eu estou engajado nessa causa. Mas é principalmente por Deus. Então você está achando que eu sou o quê? É claro que eu sou crente, rapaz. É claro que eu sou cristão. É claro que eu sou pastor. E não troco isso por nada. Né? Nem se fosse para ser o Gustavo Lima, nem se fosse para ser o Neymar. Eu já falei, você quer deixar a obra de Deus, quer deixar Jesus para ser o Gustavo Lima? Né? Rei Gustavo Lima, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ser o Neymar, abandonar tudo para si? Não, eu não quero abandonar Jesus por nada. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Gustavo I.